Fala galera, pois bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa saga, da nossa série de Noob de Starter. E bom, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos bater na Hydra, certo? Eu bati uma chave na Hydra por causa de uma missão que eu tinha que fazer, né? Mas hoje nós vamos bater na Hydra. Mas antes de dar continuidade, falar um pouco das coisas, vai aqui uma palavrinha de nossos patrocinadores. Galera, uma voltinha rápida aqui no vídeo só pra fazer um adesivo da Next Level. Pra quem não conhece a Next Level, eu, o John, o Rog e vai ter uma vida dessa plataforma que funciona no Discord aí, que é bem simples e oferece tudo quanto é tipo de serviço de rádio. Galera, na Next Level vocês têm acesso a primeiramente Chef Clan, Hydra, Quimera, pilotagem de fusão, pilotagem de arena ao vivo, primeiramente todas as suas dungeons, de Shogun, de Sand Devil, de todos os contas do jogo, a gente tem esse serviço pra vocês. E, além disso, a gente tem as contas Starters, as contas Endgames também aí, né, que vocês podem tanto comprar quanto vender as contas de vocês. Quando se fala sobre essas vendas, né, de contas, compras e vendas de contas, a gente tem um catálogo aqui, onde vocês podem escolher as contas que vocês tiverem interesse, vocês também podem colocar as contas de vocês nesse catálogo, então é um catálogo muito importante pra vocês verem as continhas disponíveis. O mais importante é você entrar lá no nosso Discord, porque lá sempre tá rolando promoções, sorteios, brindes, vouchers e várias coisinhas, então tem que entrar lá pra vocês poderem ficar de olho em tudo isso que tá acontecendo. Basta entrar no Discord aqui, a gente vai deixar o linkzão aqui pra vocês. Vocês entram no link, abre o ticket de vocês. E galera, sempre muito importante ler as regras e como funciona todos os serviços quando vocês quiserem algum servicinho aí na conta de vocês. Palavra dada. Antes de comentar da Hydra, eu gostaria de passar aqui algumas informações da nossa conta, né? Nós estamos assim por enquanto, certo? Deixei aqui mais ou menos a galerinha de roxo que eu vou usar. Consegui finalmente colocar a Demita nas 6 estrelas, a Fanny nas 6 estrelas. Agora eu tô tentando aqui colocar elas no level 60 e fazendo maestrias delas, certo? Vai ser fundamental pra gente continuar, pra gente conseguir bater no CB. Mais uma vez, o meu CB tá muito complicado porque no meu clã não consegue derrubar os boss. Então tá difícil, tá difícil farmar, de forma efetiva no chefe do clã, né? E falando no chefe do clã, ainda vou trazer um vídeo falando sobre o chefe do clã, tudo certinho, porque eu vi que tem pessoas em dúvida que não conseguem fazer. Mas basicamente você tendo a Fanny já é meio caminho andado, porque ela faz muitas coisas que o chefe do clã pede, tipo, ela coloca veneno, coloca diminuir ataque, ela coloca diminuir defesa e enfraquecer, que são fundamentais pro chefe do clã, certo? Mas isso é papo para outro vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar da Hydra, certo? Até porque falta pouco tempo para bater na Hydra. A Hydra é o seguinte, meus amigos. A Hydra você pode bater nela 3 vezes, né? E você tem que bater com 3 times diferentes. Você não pode repetir o boneco que você já escolheu, correto? E já que a gente só tem um time de Hydra mesmo, então não faz muita diferença, porque esse é o nosso time principal. E aqui a gente vai pro guia da Hydra. A Hydra é um boss bem complexo. Ela exige uma sintonia muito grande dos seus campeões. Ela exige uma estratégia muito definida do que você vai fazer, caso você queira atingir mais pontos e tudo mais, né? E aqui ela tem 6 cabeças, né? Ela tem 6 cabeças. E quando você estoura as cabeças, ela pode nascer essas 2 cabeças ou a mesma cabeça que você já estourou, correto? E cada cabeça tem um ponto fraco, cada cabeça tem um ponto forte, né? Cada cabeça tem uma situação. Então vamos lá. Essa rotação, a gente tá com as seguintes cabeças. Nós temos a cabeça da praga, que ela faz o seguinte. Ela ataca todos os inimigos, coloca 3 malefícios de veneno de 5% por 2 turnos. E também tem uma chance de 75% de colocar um malefício de absorver em 2 turnos. E quando você decapita ela, ela causa dano a todas as outras cabeças que tiverem com malefício de queima-vida, enquanto essa cabeça for decapitada, né? Ela tem a praga parasita, ataca todos os inimigos, coloca um malefício de veneno por 3 turnos e instantaneamente causa dano através de todos os malefícios de veneno em cada inimigo que estiver com malefício de absorver. Então já vai combando aqui as coisas, não é mesmo? E ela tem esse grande problema, que é essa neblina cegante, né? Que ela coloca um benefício de nuvem de veneno em todas as cabeças por 2 turnos. Esse benefício não pode ser removido ou transferível. Isso aqui é muito perigoso, porque essa nuvem de veneno, você vai perceber o seguinte. Essa cabeça recebe dano em dobro de malefícios de queima-vida. E diminui o dano de todas as cabeças da Hydra levadas, que levam... Desculpa eu estar lendo meio mal, é porque eu tenho um problema de visão, que o meu grau ele é muito volátil. E hoje eu não tô conseguindo enxergar, então tá meio difícil fazer leitura. E tem vezes que eu acordo e simplesmente eu não consigo enxergar as coisas que tem na minha frente. É muito complexo. Então, ela diminui o dano que todas as cabeças da Hydra recebem. Diminui o dano que todas as cabeças da Hydra levam de ataques AoE em 10%.
Aí tem a questãozinha simples, né? Tipo, os danos de queima-vida não pode ultrapassar um limite, né, da vida, tipo, dela, né? Mas aqui tem uma situação que é muito importante, que é o seguinte. Essa nuvem de veneno faz com que todos os ataques sejam um ataque fraco. Independente do ataque, ele vai ser um ataque fraco. E isso é muito perigoso, porque quando você tem um boneco engolido, porque é uma coisa que a Hydra faz, ela a cada X rodadas dela, ela come um dos seus heróis. Aí você tem que bater naquela cabeça que comeu o herói pra ela vomitar o herói. Porque senão ela vai acabar engolindo o herói e você perdeu ele, né? E lá pra frente, esse tempo tipo, vai escalonando. Então você tem apenas 2 turnos pra tirar o herói de dentro da barriga da Hydra. E ainda tem a questão de que a barrinha de fome dela, que ela fica uma barrinha verdinha, ela fica cada vez maior, né? E essa nuvem de veneno faz com que você só tenha ataque fraco. E por você só ter ataque fraco, cara, é meio que praticamente impossível você tirar o herói de lá de dentro, né? Então você precisa colocar o queima-vida, porque o queima-vida anula essa neblina, certo? Ela anula que a neblina seja espalhada para as outras cabeças. E ela vai tomando mais dano. Outra coisa que você pode fazer para anular é você colocar o bloquear benefícios em todas as cabeças antes dela colocar o neblina cegante, certo? Então tem essas duas formas de você contornar isso. Aí a gente tem a cabeça do tormento. Cara, essa cabeça do tormento, ela é insuportável. Essa cabeça do tormento, ela faz o seguinte: ataca o inimigo, tem uma chance de 50% de colocar um malefício de medo por 2 turnos. Esse malefício não pode ser resistido ou bloqueado. Depois do primeiro ataque, ataca todos os outros inimigos que estiverem com malefício de medo ou medo real. Efeito de decapitação. Quando essa cabeça é decapitada, remove todos os malefícios de medo e medo real de todos os campeões inimigos. E depois coloca um benefício de manto perfeito por 2 turnos em 2 campeões, em 2 inimigos aleatórios. Essa aqui é a cabeça do medo. Toda vez que você bater nela, você vai ela vai colocar um medo em você, aqui na passiva dela. Todas as cabeças da Hydra tem uma passiva, e essa passiva é a que, tipo, realmente faz você ter que trabalhar muito bem em volta dessas passivas pra conseguir contornar, pra conseguir fazer as coisas acontecer e tudo mais, pra você conseguir ser muito efetivo contra elas, né? Você tem que ir contornando essas passivas delas pra você conseguir dar efetivamente um dano bom nelas, né? Ela tem a tempestade de maldição, ataca todos os inimigos. O dano aumenta em 25% para cada malefício que o inimigo tiver. Certo. Aqui, ó, tormento poderoso, que é a passiva dela. Quando ela é atacada por inimigos que não estiverem com um benefício de manto perfeito, coloca um malefício de medo real neles por um turno. Esse malefício não pode ser resistido ou bloqueado. Diminui o dano levado de chefe através do malefício de veneno em 90%. Diminui o dano que todas as cabeças da Hydra levam de ataques AoE em 10%, né? Então aqui, pra você conseguir ser muito efetivo contra essa cabeça, tipo, quando você vai aumentando o grau da dificuldade, né? Tipo, no difícil, no brutal, no pesadelo e tudo mais, você precisa ter alguém de manto perfeito. Porque é insuportável, porque esse medo real dela proca demais. Pra você ter uma ideia, eu tenho uma Mitrala, certo? A Mitrala, ela é meio que uma boneca que, na minha concepção, ela é imune a tudo. Porque ela tem uma resistência tão absurda, tão grande, mas tão grande, que meio que você nem precisa se preocupar. Porque ela tem a passiva dela, que é a resistência dela, equivalente à precisão dela. Então os dois juntam e tudo mais. Então é muito absurdo. É muito difícil você fazer coisas acontecer na Mitrala. E a minha Mitrala não conseguia jogar. A minha Mitrala ficava procando o medo real todo momento. Porque parece que o medo real dela, dessa cabeça, é diferente, mano. O medo real dela é muito mais poderoso do que o medo real que tem dentro do jogo. Então você precisa ter um manto perfeito pra contornar essa cabeça. Mas de todas as cabeças, ela é a cabeça mais simples de ignorar. Você pode ir ignorando ela, você vai ter muita dificuldade de fazer as coisas acontecer, mas você consegue ignorar ela. Agora, essa cabeça aqui, ela tem uma ordem de prioridade maior. Essa cabeça tem uma ordem de prioridade maior, porque ela, com essa nuvem de veneno aqui, se você não tiver queimar vida e tudo mais, você tem que ir deteriorando ela. Aqui nós temos a cabeça trapaça. Essa cabeça aqui, ela é difícil, tá? Ela é uma cabeça muito difícil de se lidar.
Por quê? Vamos lá. Ela tem mandíbulas ladras. Ataca o inimigo. Ela ataca o inimigo que tiver com mais benefícios. Rouba todos os benefícios do alvo e depois rouba 50% do remédio de turno dele. Certo? Se houver vários inimigos com o mesmo número de benefícios, o ataque terá como alvo um deles aleatoriamente. Ela ignora o manto e o manto perfeito. Um detalhe aqui. O manto e o manto perfeito faz com que você não seja alvo de ataques. Porém, essa cabeça não tá nem aí. Certo? E o efeito de decapitação dela. Diminui o medidor de turnos de todas as cabeças da Hydra em 100% quando essa cabeça é decapitada. Aí ela faz o seguinte. Ela tem o Espólios da Trapaça. Ela aplica um efeito de espalhar benefícios. Pega todos os benefícios dessa cabeça e os coloca em todas as outras cabeças. Muda a duração de todos os benefícios espalhados para 2 turnos. Então a A1 dela, toda vez que ela ataca, ela sempre vai atacar roubando todos os benefícios. E aí ela usa isso aqui que ela espalha. E essa cabeça, ela tem uma situação que é assim, cara, não traga boneco que tem bloquear malefícios, tá? Se você trouxer um boneco que bloqueia malefícios e você não conseguir lidar com esta cabeça, você perde o jogo. Basicamente é isso. Para você lidar com essa cabeça de forma efetiva, você precisa de um bloquear benefícios. Porque você vai colocar o bloquear benefícios nela a todo momento. Porque aí ela não consegue roubar os seus benefícios, né? Porque ela vai estar com bloquear benefício. Então quando ela rouba, basicamente não acontece nada. E você também. E se caso ela consiga roubar os seus benefícios, você tem que colocar bloquear benefícios nas outras cabeças. Porque ela não vai conseguir espalhar, né? Só que ela tem Só que, assim, na prática é muito simples. Porém, ela tem uma passiva absurda, que é a Trapaça Poderosa. Tem uma chance de 75% de redirecionar um ataque inimigo para outra cabeça aleatória. Não acontece se essa cabeça estiver com malefício de bruxaria. Então aqui, mais uma questão. Se ela não tiver com bruxaria, ela fica redirecionando um ataque, mano. E fica redirecionando um ataque. Então, ela é muito difícil de lidar, porque você precisa ter uma resistência muito grande para você conseguir passar por cima dessa. Eu tô usando as mãos para dialogar, sabe que eu tenho que usar essa mão e não essa mão, porque essa mão não aparece na câmera. Para você conseguir contornar essa situação. E então você tem que ter o bruxaria aqui, né? E normalmente ela vai ser a cabeça que vai comer primeiro, né? Ela vai ser a primeira que a cabeça vai comer primeiro. Então se você não tiver conseguindo colocar bruxaria e você não tiver muita resistência, cara, basicamente você perdeu o seu boneco, porque você vai ficar tentando bater nela, você não vai conseguir bater nela, vai ficar redirecionando para as outras cabeças e você perdeu o seu herói, certo? Então ela é uma cabeça muito, muito complexa de lidar. Eu prefiro sempre destruir essa cabeça, porque eu tenho muita dificuldade de lidar com ela. Na minha jogada, tá? Não é eu sendo mestre, não. Quando eu jogo, eu prefiro tentar o máximo possível destruir essa cabeça o mais rápido possível. Porque eu acho que eu consigo lidar melhor com as outras cabeças do que com ela, certo? Ela aqui é muito complexa, ainda mais na questão de quando ela rouba o seu boneco, né? Aí aqui nós temos a cabeça da Hydra. Uma cabeça bem simples. Essa aqui eu acho que é uma das cabeças mais simples que tem. Que ela, tipo, ela ataca todos os inimigos, ela coloca um malefício de diminuir o ataque. Ela tem um efeito passivo que a cada acerto inimigo aumenta o contador de retaliação em 1. Quando o contador de retaliação chegar a 15, coloca um benefício de retaliação e um benefício de bloquear malefícios e um benefício de refletir dano de 15% por um turno. Depois ataca todos os inimigos. Esse contador de retaliação é reiniciado toda vez que chegar a 15%. Acertos inimigos não serão contados quando estiverem sob um benefício de retaliação. O efeito da decapitação. Causa dano a todas as outras cabeças quando essa cabeça é decapitada. Se essa cabeça for decapitada enquanto estiver com benefício de retaliação, o dano causado a todas as cabeças é aumentado. Existe uma chance de 25% de colocar o malefício absorvendo em todas as cabeças, certo? E ela também tem um outro que ela ataca todos os inimigos e coloca o malefício de irritar por um turno. E ela também coloca um benefício de aumentar o ataque de 50% nessa cabeça por 3 turnos. Ela aqui é bem simples, tá? Ela tem a ira poderosa, diminui o dano de todas as cabeças, blá, blá, ela é bem tranquila. Essa cabeça aqui é a cabeça mais fácil, tá? Você ignora ela completamente. Completamente, você vai deixar acontecer. Ela vai procar esse retaliação. O retaliação, ela faz o seguinte, ela dá um ataque que dá tipo 300% a mais de dano, né?
E quando ela procar o retaliação, você fica só batendo nela, porque ela não vai ficar contando o contador e tudo mais. Então você consegue ir decapitando ela, você consegue decapitar ela bem rápido, né? Então ela também é uma cabeça que você ignora completamente, você deixa ela lá, você simplesmente esquece que ela existe, porque eventualmente você vai batendo nela, eventualmente você vai dando muito dano nela e tudo mais. Então ela é basicamente você sobreviver. Ela só é uma cabeça que obrigatoriamente faz você ter que sobreviver. Não é só você sobreviver. Sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade, né? E uma coisa também pra você evitar o bloquear malefícios e o refletir dano, é só você colocar o bloquear benefícios, né? Aí nós temos aqui a cabeça da decadência. Essa cabeça aqui é foda. Essa cabeça aqui é a outra cabeça de grande prioridade. Essa aqui é a cabeça tipo top 3 de prioridades que você tem que ter. Porque ela tem mandíbulas agonizantes. Ataca o inimigo com a vida mais baixas e ela coloca um malefício de redução de cura de 100% por 2 turnos. Efeito de decapitação. Quando essa cabeça for decapitada, cura os campeões inimigos com 30% da vida máxima deles e depois recupera 50% da vida máxima de qualquer campeão inimigo cuja vida máxima tiver sido destruída. É porque tem uma outra cabeça aqui que destrói a vida máxima, que é essa cabecinha aqui que a gente vai chegar nela lá, que é uma cabeça absurda, né? Aqui tá, aí beleza. Aqui nós temos a velocidade de ruína. Normalmente ela sempre vai fazer essa daqui. Ela sempre vai colocar essa daqui primeiramente, né? Você meio que sempre vai forçar ela a fazer isso. Porque é o que acontece. Ela remove todos os malefícios de todas as cabeças e depois preenche o medidor de turno de todas as cabeças em 30%. E ela também tem a proteção podre, né? Que ela remove todos os malefícios da cabeça com a vida mais baixa e depois coloca um benefício de barreira de vida nela por 4 turnos. O benefício de barreira de vida não pode ser removido ou roubado. E... não, ela também, ó. Ela que é a podridão forte. Quando o campeão inimigo é curado, destrói a vida máxima dele com 15% do valor da cura, chegando até 25%. Diminui o dano levado de veneno e tudo mais. Então, essa cabeça é o seguinte. Para você controlar essa cabeça, você precisa ter um irritar. Você tem que ficar dando irritar nela para ela não colocar esses daqui, certo? Esse aqui de remover todos os malefícios é ruim? Obviamente, porque você dá muito dano através dos malefícios. Se você coloca um bloquear benefícios e ela tira e depois a outra vai lá e espalha os benefícios que ela tem e tudo mais, é muito complicado e tudo mais. Mas o grande problema mesmo é a proteção podre. A proteção podre dá de acontecer o seguinte: a cabeça com menos vida rouba o seu herói, certo? Então ela vai criar a barrinha verde, que você tem que destruir essa barrinha verde para salvar o seu herói. Porém, se ela coloca a proteção podre, ela coloca uma barrinha branca em cima da verde. Então você tem que destruir a proteção da barreira de vida e depois você tem que destruir a barrinha de comida para você poder soltar o seu herói. Então essa combinação juntas é tipo assim, dependendo da combinação, dependendo de como for, é praticamente impossível você salvar o seu herói, né? A coisa boa é que quando você destrói a barreira de vida, você atordoa a cabeça por um turno. Você deixa ela atordoada, né? Mas quando você deixa ela atordoada, você não impede ela de rodar um turno, e esse rodar um turno vai ingerir o herói, né? E nós temos a última cabeça, que é a cabeça do sofrimento. Essa cabeça aqui é a cabeça mais ignorável possível. Essa aqui é a cabeça que você realmente vai ignorar. Ela, a cabeça da ira, e até a cabeça do manto perfeito ali, né? A cabeça da... que eu esqueci o nome agora. A cabeça do tormento, a cabeça da ira e essa cabeça do sofrimento você vai ignorar, né? Mais a cabeça da ira e a cabeça do sofrimento. Principalmente a cabeça do sofrimento. A cabeça do sofrimento é o seguinte: ela ataca todos os inimigos, coloca um malefício de enfraquecer de 25% por 2 turnos. Esse malefício não pode ser resistido. Não coloca o malefício de enfraquecer em inimigos que estiverem com benefício de fortalecer. Efeito de destruição. Efeito de captação. Coloca um benefício de escudo em todos os campeões por 2 turnos, igual a 30% da vida máxima deles quando essa cabeça for decapitada. Ela tem a sede de dor, coloca um benefício de proteção de aliados de 50% em todas as cabeças e seta nessa por 2 turnos, e depois coloca um benefício de refletir dano de 30% nessa cabeça por 2 turnos. Também coloca um benefício de irritar por 1 turno no inimigo com o dano crítico maior, né? E ela tem um compartilhar da dor.
Ataca o inimigo, coloca o malefício vínculo da dor por 2 turnos e depois fornece um turno extra a essa cabeça. Ela tem a passiva, que ela aumenta a resistência de todas as cabeças em 50 e diminui o dano e tudo mais. Ela, tipo, aumenta a resistência em 50. É bem absurdo, né? Porque isso aqui você tem que trabalhar que quando você vai montar a compizinha do seu boneco, você tem que contar com esses 50 a mais, né? Porque ela vai ter 50 a mais de resistência, você precisaria ter 50 a mais de precisão, certo? Mas essa cabeça aqui, cara, simplesmente, sinceramente, ela é bem... foda-se, tá? Você não se importa com essa cabeça. Ela tá lá, ela tá jogando, só que essa cabeça tem um adendo maior. Ela é a cabeça com maior defesa entre todas as cabeças. Então, basicamente, você dar dano nela é muito complicado. É muito difícil. Então, quando o seu herói é comido por ela, cara, demora pra você tirar ele de dentro dela, porque ela tem muita defesa, né? E, bom, basicamente é isso, né? Esse aqui é o negócio da Hydra. O que você precisa pra contornar a Hydra de forma efetiva, esse vídeo vai ficar gigantesco. Mas o que você precisa para contornar a Hydra são um conjunto de benefícios e malefícios para você ir controlando as cabeças e fazer acontecer, né? Nessa rotação aqui, ela permite a gente não ter um irritar. Pela gente não ter um irritar, se torna até mais tranquilo assim de lidar com as coisas. Claro que aqui não tem como ficar pensando muito, né? Porque basicamente aqui os únicos heróis que a gente tem é esses, né? Mas mesmo com esses heróis, a gente tem heróis bem interessantes. Nós temos a Teodosa, que coloca o manto perfeito. Então o manto perfeito sempre vai ser bom pra lidar com essa cabeça aqui, né? Então, tipo, a gente não vai ficar procando o Medal Real. Nós temos o Geomance de queimar vida, né? Então vai ser bom aqui pra essa cabeça. Nós temos o Artak de queimar vida em todas, que também é bom, porque não espalha o negócio. Nós temos a Sil, que basicamente a Sil é só pra dar uma vidinha pra nós, não faz muita diferença. Tipo, a Sil em si não faz nenhuma diferença em cima das cabeças. O Bivalt bota um irritar, né? O Bivalt, lembrando que ele tem a habilidade de botar um irritar, né? Então, a depender da situação, tem como colocar um irritar aqui ele tem um irritar na 1, né? Ele tem um irritar na 1. Então daria pra ele bater nessa cabeça aqui e ir procando um irritar pra fazer as coisas acontecer, pra não deixar ela atacar, né? Pra ela não usar as habilidades. E nós temos o Macaco. O Macaco, ele é muito bom, ele é muito forte na Hydra, ainda mais porque ele tem um bloquear benefícios, né? É muito fácil colocar o bloquear benefícios do Macaco. Ele é... O Macaco, ele é fundamental pra Hydra, por causa disso aqui, ó. Ele ataca todos os inimigos, antes de atacar ele rouba todos os benefícios e todos os inimigos e coloca um malefício de bloquear benefícios, né? E, mano, não precisa de precisão isso aqui, porque não aparece aqui, tipo, porcentagem, então ele só faz isso. E uma coisa muito boa do Macaco, que por ele ter essa passividade de ele ficar revivendo toda vez, basicamente ele sempre vai morrer, né? E uma coisa que eu percebi, um esqueminha, é de você colocar o Macaco como o maior dano crítico. Porque o primeiro herói a ser comido é o herói com maior dano crítico. E pelo Macaco ser o herói com maior dano crítico, né? Ele é o herói com maior dano crítico. Agora eu não sei se ele tá aqui mostrando. Antes dele ser comido, ele morre. Então, tipo, esquipa essa comida dele. E depois o outro herói que vai ser marcado pra comer é aleatório, né? É aleatório. Então meio que eu vou continuar com o meu Nuker ali procando a todo momento, certo? E... bom, vamos bater aqui na Hydra aqui, né? Ver o que acontece. Vou explicando com o passar do tempo, né? Só um momento. Bom, vamos usar no início. Lembrando que depois que eu usar esses heróis aqui eu não posso usar, né? Quer ver aqui que eu tô com uns bloqueados aqui porque foi o que eu usei na outra run, certo? Porque você só pode usar 18 bonecos. Então a forma muito legal da Hydra é você ter tipo 6, 12, 18 bonecos muito bem montados, muito bem feitinhos, pra você ir batendo ali em 3 dificuldades e ganhando mais baús e tudo mais. Vamos bater aqui e vamos ver como o nosso time se sai, né? Vou aqui fazendo e explicando ao vivo como que funciona. Olha só. Eita, calma aí que já começamos errado. Uma coisa boa da Hydra é que você pode ir em editar equipe,
Então você não perde a chave nem nada. Mas o boneco selecionado foi o Artak. O Artak foi selecionado para nós ser comido. Ele tá com 113% de dano crítico. Né? O macaco, eu acho que então eu tô confundindo as contas. Tô confundindo as contas. Seria o meu macaco, não esse macaco, né? Mas vamos lá. Vamos começar aqui. Agora tá valendo. Ó, percebe que ela fez a marcação de 20 turnos. Depois de 20 turnos dela, ela vai comer o Artak. E nós temos aqui as 4 cabeças principais. Como eu disse, o meu foco é essa cabeça. É eu tentar destruir essa cabeça o mais rápido possível. Então a gente vai vir aqui, já vamos dar um queima-vida nela. Né? A Teodósia, ela tem essa habilidade, né? Que ela vai colocar o manto perfeito. Para ela colocar o manto perfeito, todo mundo que bater não vai procar o medo real da cabeça da sacanagem, né? Ó, colocamos um queima-vida. Então quando ela fazer o nuvem de veneno, ninguém vai pegar. Porque tem queima-vida por 2 turnos, né? Então vamos batendo. Olha lá, ela chupou o escudo, né? Ela chupou o escudo do Artak. Deu pra ver que ela chupou o escudo do Artak, né? E essa habilidade aqui, não usar essa habilidade da Sil, porque não faz diferença. Ó, aqui. Ah, nossa, em quem eu bato? As 2 cabeças que eu quero destruir são vermelho, né? Essa cabeça aqui tá em amarelo, mas a gente não quer bater nela agora. Então a gente vai bater na cabeça verde. Eu penso que é melhor você sempre bater no máximo de dano possível, né? Então você vai tentando dar o máximo de dano possível, porque a gente quer chegar aqui, ó. A gente quer chegar no baú de 7 milhões, né? Então a gente quer dar o máximo de dano possível. Ó, a cabeça da Ira, tá como verde. Então ela tomaria mais dano. Mas, por ela não ser um foco meu, eu vou bater nas amarelas mesmo. Então a gente vai bater nessa daqui e você percebe que ela redirecionou para essa cabeça, né? Como eu falei pra vocês, a segunda forma da Teodósia coloca o bloquear malefícios também, coloca diminuir defesa, diminuir velocidade, diminuir defesa e tudo mais. Porém, por ser muito meio que complexos ainda, ficar lidando com essa situação dela ficar transformando e tudo mais, e eu prefiro mais me assegurar desse daqui e me assegurar desse daqui, porque esse aqui fica de manto perfeito, né? Apesar que são 3 turnos, então eu teria que fazer um cálculo mental toda vez pra... Ah não, pior que ela iria se transformar. Certo? Ela iria se transformar. E quando desse pra se transformar de novo, ela colocaria o manto perfeito de novo e ficaria se troca-troca toda hora, né? Mas eu prefiro mais essa passiva, né? Cada 7 turnos e tudo mais. Então a gente vai ficar mantendo desse jeito mesmo. A Teodósia não vai dar muito dano. A gente vai focar nela e vamos ver. Ó, ela conseguiu bater. Ataques em dano em área são muito bons, né? Porque vai dando muito dano e tudo mais. Ó, procou. Já procou a primeira da cabeça. Então basicamente a gente pode agora começar a bater nela. Vai realmente dar um dano ali, começar efetivo ali e tudo mais. Percebe que ela tentou usar a nuvem de veneno, mas não funcionou, né? Porque tava todo mundo de bloquear benefícios e também de queimar vida. Então agora que a cabeça da Ira tá com o negócio de retaliação, ela não conseguiu colocar o refletir dano e nem aumentar o ataque por causa do bloquear benefícios. Então a gente consegue bater nela aqui pra gente ir dando dano, né? A gente vai dando dano, tentar dar o máximo de dano possível. Puta. Nossa, olha o tanto de coisa que dá. Meu Deus do céu. É muito malefício por metro quadrado. Ó, o macaco não é bom. O macaco não é bom bater nessa cabeça. Então a gente vai bater aonde? Ó, essa cabeça tá quase morrendo. Então, pau, vamos bater nela. Uma coisa importante é que quando a cabeça é decapitada, ela toma tipo 300% mais dano, né? Ela aqui, ó, o efeito de decapitação. Se a gente vir aqui em informações, malefícios e benefícios, a gente vai vir aqui procurar o efeito de decapitação aqui, ó. Decapitação aumenta em 200% o dano recebido pela cabeça que foi cortada. E fica ativo quando a cabeça estiver morta. Então ela tem 2 turnos de decapitação, certo? E ela vai tomar 200% mais dano. Mas assim, mais uma vez, na minha concepção, não compensa eu bater aqui porque tá vermelho. Aqui tá verde, mas por ela não tá com o manto perfeito, ela vai tomar o medo real. Eu não quero tomar medo real, eu vou bater na cabeça da Hidra. Porque o medo real é insuportável, né? E eu já expliquei pra vocês o que é o medo real. O medo real faz você perder a habilidade e tudo mais. Vamos bater com o Artak. O Artak, todas as habilidades eles são em áreas, então tipo, não tem como a gente escapar do medo real, né? Vamos limpar todo mundo.
Colocando o mando perfeito. Aqui, ó. O macaco vai bater. Vai machucar. Machucou pouco, né? Deu só 13k de dano. 42k de dano. Ó, aqui já é bom bater. Por causa do negócio. Ó, ela conseguiu. Ela roubou aumentar a velocidade. E ela passou para as outras cabeças. Por quê? Porque ela não tava com bloquear benefício. Vai dando dano. Aqui é vermelho. Vamos batendo aqui. Bateu. Pau, pau. E vai tomando dano. E vai machucando. Você sempre tenta bater na cabeça aqui, ó. Opa, beleza. Apareceu a cabeça de veneno de novo. Isso é muito bom. Quando a cabeça aparece, ela fica imune a tomar dano. Tá? Ela fica imune a tomar dano. Você pode colocar malefícios nela, mas ela fica imune a tomar dano. Né? Então não compensa a gente bater nessa cabeça, né? Então a gente tem que bater nas outras cabeças. Ó, ela redireciona a cabeça. Dá aqui o bloquear em todo mundo. Nossa, mano, essa cabeça aqui. Ah, ela tá em retaliação de novo. Ela tá em retaliação. Um do Geomance bate em todo mundo. Então não faz diferença. Batendo na cabeça da Ira, porque ela tá com essa porra. Ó, falta 5 turnos pra alguma das cabeças ser. Pra alguém ser comido. E aí que tá. A gente tem meio que 5 turnos pra tentar matar essa cabeça o mais rápido possível. Porque essa cabeça provavelmente vai ser a cabeça que vai comer um ataque. Certo? Por isso, ser a cabeça que vai comer um ataque é complicado. É complicado. Aí a gente tem que ficar lidando com a situação. Por isso a gente consegue destruir essa cabeça o mais rápido possível. Então, todo mundo tá com queima-vida. Procurou queima-vida em todo mundo. Muito bom. Porque aí ela vai tentar fazer essa. Colocar no vídeo de veneno. Não vai conseguir. Certo? Tá com retaliação aqui. Cadê? Faltam 5 turnos também. Bate. Foi redirecionado. Lembrando que o queima-vida do Geomance é o especial, né? Então, basicamente. Fica recebendo dano e tudo mais. Mano, o Geomance é muito forte pra esse negócio. Pô, estouramos essa cabeça. Pô, estouramos a cabeça. Vou botar aqui. Beleza. Agora a gente vai dar muito dano nela. Opa, estouramos duas cabeças. Duas cabeças, vamos. Vai estourando. Agora a gente pode selecionar qualquer cabeça que a gente quiser bater aqui. Pra dar o máximo de dano possível. Eu falo assim como se fosse dar muito dano, né? Nem dá dano direito. Ó, a gente já tá com 4 milhões. Muito pouco. Mas tudo bem. A gente tá no turno 20. Tá batendo. Vai batendo nas decapitadas. Pra ir dando mais dano. Vai batendo, vai machucando. Vai batendo, vai machucando. Vai batendo e machucando. Vai botando queima-vida. Vai batendo e machucando. Vai machucando e vai batendo. Toma, toma, vai, toma. Ela voltou de novo. Eu acho engraçado essa cabeça que ela tem um rabicho aqui. Muito engraçadinho. Ela voltou, né? Vamos bater aqui. Né? Aproveitar, vamos botar um queima-vida nela de novo. Devia ter botado nela, né? Mas tudo bem. Vamos. Opa, estouramos mais uma cabeça. A cabeça tá meio passando mal aqui, né? Mas tudo bem. Vamos botar aqui o manto perfeito, a proteção. Olha só. Comeu. Era pra ter se comido. Agora entra naquela questão que é muito triste, né? Essa cabeça foi decapitada pra gente poder dar mais dano. Essa cabeça tá com mais dano e essa cabeça tá vermelha. Por ainda a gente tá no 5, né? Eu ainda vou bater onde tiver mais dano. Então eu vou bater aqui. Até porque essa aqui tá vermelha, não faz muita diferença. Ela voltou, novamente. Agora a gente vai bater nessa daqui. Agora se tiver amarelo e verde, a gente tem que bater. Mas tem que salvar o Artak. Até porque o Artak é fundamental aqui. Ó, aqui é verde, hein? Ó, tá aí tranquilo ali. Vamos dar dano, vai. Ó, a gente já vai alcançar já os 6 milhões. Né? A gente já vai alcançar os 6 milhões praticamente. Mas no começo tá batendo vermelho. Vermelho não dá dano. Ó, veio de novo. Tá uma combinação bem ok. Não tá aparecendo na cabeça da limpar malefícios e tudo mais. Então tá tipo bem tranquilo, né? Porque aquela cabeça é muito problemática, velho. Olha lá, vomitou a cabeça, vomitou o Artak, né? Agora o próximo vai ser comido, vai ser o Geomance, né? E mais uma vez tem aquela questão de provavelmente ser essa cabeça, porque essa cabeça é a mais rápida, então ela meio que sempre vai meio que ela tem a maior prioridade de comer, né? Outra cabeça que tem uma grande prioridade de comer também é essa cabeça,
né? Então essas duas cabeças são a que tem pra comer. E são as duas cabeças muito problemáticas quando elas comem. Porque essa aqui, você ficar dando medo real, mano, você não. Nossa, a chance de você conseguir libertar o boneco é muito pequena. Pra essa cabeça tá quase morrendo, né? Vamos bater nela. Né? Bater nela aqui. Bater nela aqui. Aí estourando a cabeça. Aqui a. Bater nessa aqui. Não devia ter batido porque ela tá com proteção. Então eu fiz cagada. Mas tudo bem. Medo real. Ó, estamos conseguindo controlar bem o medo real, né? Batendo. Vamos machucando. E, ó. Ela conseguiu colocar a nuvem de veneno. Por quê? Porque não estavam com queima-vida e não tinham bloquear benefícios. E olha só, mano, ela conseguiu colocar faltando um poquitito pra ela morrer. Um poquitito, mano. Um poquitito, cara. Mas o queima-vida tira a nuvem de veneno. Que isso, mano. Essa aqui eu não sabia, tá? Essa aqui eu tô descobri agora com vocês. Vamos bater na cabeça decapitada. Basicamente a gente já atingiu o último baú, né? Já atingimos o último baú. Agora é basicamente deixar aqui, a gente pode deixar no automático. Ou continuar batendo aqui pra gente tentar o máximo de dano possível. Aqui, ó, ela conseguiu todos os bagulho, porque o macaco morreu de novo. O macaco não tá ficando vivo pra conseguir negociar. Obviamente, não faz o menor sentido fazer isso, tá? Não faz o menor sentido. Né? Então a gente vai deixar aqui. Apesar que eu tava pensando em fazer isso aqui pra mim ter imortalidade em todo mundo. Né? Mas vamos continuar batendo aqui. Ó. Vou dar esse refletir dano aqui que, né? Refletir dano. Muito perigoso. A gente toma muito dano. Até aqui. O macaco morreu de novo. O macaco só morre, mano. O macaco não consegue ficar mais vivo. Se o macaco não consegue ficar vivo, não consigo colocar habilidade, mano. Se o macaco não ficar vivo, não consigo botar na habilidade. Eu poderia pausar o vídeo aqui, né? Mas eu vou mostrar pra vocês o quão... Mano, a Hydra demora demais pra fazer, tá? A Hydra demora muito tempo mesmo. A Hydra demora demais, velho. Os criadores de conteúdo normalmente ficam, tipo, horas. Olha, ela apareceu. Agora, ferrou. Ferrou. E outra, o Bivalt é verde em cima dela. Então, Bivalt não vai conseguir ficar colocando um irritar. Né? O Bivalt tem apenas 30% de chance. Com a afinidade contrária, cai pra 50%. Então é bem complicado. Bem complicado mesmo. Agora temos um grande problema, hein? Agora todos os nossos benefícios vão ser removidos a todo momento, praticamente. Falta um turno pro Geomancer ser comido. Provavelmente vai ser comido por essa cabeça. Foi estourado. Boa, vamos, estouramos. Estouramos. Conseguimos estourar de novo. Então, a cabeça problemática aqui não vai conseguir comer o nosso Geomancer não, pô. E vai batendo. E vai machucando. Provavelmente, essa cabeça aqui provavelmente vai ser a cabeça que vai comer o Geomancer. Olha lá, falei? Era meio previsível. Ela voltou de novo. Agora, ó, são 4 turnos. Perceberam? Agora são 4 turnos. Antes, começava com 5. Agora. Em 4. Meu Deus. Meu Deus, falta um turno apenas ainda pra ela conseguir colocar a habilidade dela. Putz, meus amigos. Putz. Agora começou a ficar difícil. Eu acho muito engraçado que a Hydra chega um momento que é tipo assim. Tudo começa a dar errado. Um nível muito grande, man. Ó, pegou fortalecer. O que eu falei pra vocês? Ela tacou a barreira de vida em cima do negócio. Agora a gente tem que estourar toda a barreira de vida
Pra depois conseguir estourar a barrinha verde. Pra poder fazer acontecer. Puta que pariu. Tudo dando errado. Tudo. Olha como que tudo vai. Olha só, falta um turno ainda. Meu Deus do céu. E vão dando irritar. E vai dando fortalecer. Aumenta a velocidade. Vai irritando essa cabeça. E vai dando. E vai batendo. Vai machucando. Falta 2 turnos dela. Não adianta nem colocar o queima-vida. Porque ela vai conseguir colocar o limpar. Ela vai dar o limpar daqui a pouco. Falta 2 turnos. Falta um turno. Daqui um turno vão comer o nosso negócio. Oh! Ataque! 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 Bate nessa cabeça chata aqui. Meu Deus do céu, roubou outra cabeça. Roubou outro boneco. Eu nem reparei quem foi roubado. Quem foi roubado? O Bivalt. Bivalt foi comido. Bivalt mamou. Ih, dei misclick. Bom, vai dando dano aí, né? Vamos ver o que vai dar. Essa cabeça aqui é com... Opa. Ok. Boa. Mais uma soltura. Mais uma salvação. Foi salva de novo. Mas a gente tem que eliminar essa cabeça aqui, cara. Vai estourando tudo. Nossa, eu tô fazendo meio que a corrida inteira, né? Bem engraçado. Não deveria estar fazendo toda a corrida, não. Toda a corrida demora muito. Mas acho que dá pra ver aqui, dá para vocês irem vendo como funciona, né? Como as coisas vão acontecendo. E como que vai tudo se tornando um caos absurdo. Ah, uma coisa, tá? Sobre a barreira de vida. Se você não conseguir cortar ela, a vida da cabeça inteira regenera. Né? Ela volta com a cabeça inteira, a vida inteira. Então você meio que sempre. Então você meio que tem que tentar quebrar a barreira de vida. Porque senão a vida inteira vai ser regenerada. O próximo a ser comido vai ser a Teodósia. Fudeu. Porque a nossa boneca, né, que tá dando um belo de um suporte aqui, é a próxima a ser mamada. Vamos tentar estourar essa cabeça logo. Ai, medo real. Mais uma destruição de cabeças foram feitas. Vê aqui. Vamos ver. Eu tô um pouco preocupado aqui. Provavelmente vai ser essa cabeça que vai comer. Ó. E como eu disse, ela é a cabeça mais rápida. Oh, não foi. Foi a cabeça do manto. Agora ferrou, hein? Nós temos... pouco tempo. Nós não temos o benefício agora de colocar manto perfeito. Então daqui a pouco começa a procar medo real pra caramba. Ó, apareceu a cabeça de 70 bilhões de defesa. Oh, boa. Estouramos a cabeça e ainda ela vomitou. Tamo indo bem. Tamo indo muito bem. Aí percebe-se que nessas dificuldades menores aqui, essa cabeça aqui nem tá sendo um grande problema. Ou porque o time é muito bom, né? Nós estamos no turno 92. Se eu diminuir um pouquinho a minha câmera, vocês conseguem ver o tempo. Eita pô, misclick, mano. Misclick é absurdo. E dei misclick de novo. Ó, pro comedor real. Bate aqui, pra dar mais dano. Bate aqui, não adianta bater aqui na cabeça. Ó, barreira de vida nela mesmo. Eita porra. A última coisa que a gente quer é que essa cabeça aqui, obviamente, tenha a vida restaurada, né? Então a gente vai bater nela.
Vamos dando área, dando em área aí. Vai dando dano em todo mundo. Veio a cabeça da trapaça de novo. Vai trapaceando. Ai, falta um turno. Ó, colocou proteção de aliados. Colocou um refletir dano. O macaquinho tá bem complicado, né, mano? O macaco tá muito ruinzinho, meu macaquinho. O foda do proteção de aliados é que ela toma menos dano. Agora foi. Agora tá normal. Mais uma vez. Cara, a Teodose é muito boa pra Hydra, né, mano? Esse fato de ela ficar colocando manto perfeito é muito bom. Porque outra boneca que é fundamental pra Hydra é a. É a Reitora. Porque a Reitora coloca manto perfeito em todo mundo, né? Por isso que a Reitora é uma boneca que basicamente você tem que ter na Hydra. Reitora, Hugo. São duas bonecas fundamentais pra Hydra. Elas são essenciais. Porque sem elas é muito difícil, mano. Muito difícil. Mano, eu vejo pra mim que ficar sem um boneco de manto de manto real. Manto real? Manto perfeito. Manto perfeito. Contra essa cabeça, mano. É muito difícil, mano. É muito difícil. É impressionante. Como que. Aconteceu. Aconteceu o que a gente temia. Olha lá. Comeu. Comeu o Artak. Comeu um dos nossos bonecos que dá tanque em área. Putz. Putz. Olha como vai. Ih, acabou, hein. Já deu 2 turnos. Já deu os 2 turnos. Pronto. Digeriu o nosso Artak. Perdemos o nosso Artaquinho. Não tinha tempo. Já perdemos um boneco. F. F nos comentários. Tururururu. Não é mesmo? Cara, que vídeo longo, velho. Nossa senhora. Eu vou dar uma acelerada aqui pra vocês irem vendo como. É acelerada? Não, acho que eu não sei. Eu não sei se eu acelero. Eu deixo assim mesmo. Porque eu acho legal mostrar e tudo mais. Claro que de assistir chato. Ah, ela apareceu de novo. Entendeu? Mas eu acho muito interessante vendo o progresso. Vendo passo a passo do que vai acontecendo. Vocês percebem que tá tudo indo muito bem. Tá tudo indo muito tranquilo. Mas do nada ela comeu aqui e não deu pra salvar, mano. F. F ataque. F nos comentários. O meu macaco. Meu macaco. Cara, ela rouba pele de pedra também. Mano, tem a possibilidade dela passar o manto de pedra para os outros bonecos? E todas as cabeças vão ter vai ter pele de pedra. Por 2 turnos. Ia ser genial. Que isso, mano? Eu não sabia que ela roubava manto de pedra. Não. Acabou, tá? Acabou no nível assustador. Além dessa cabeça ter comido agora o Artak. Essa cabeça vai transferir o manto de pele de pedra pra todo mundo, velho. Ai, ufa, ela não transfere o pele de pedra. Menos mal. Agora o desespero, né? Agora a gente tem uma rodadinha pra tentar salvar o Artak. Não vai dar pra salvar o Artak, mano. Olha como tudo vai embora. F Artak.
Bom, aqui já era, né? Aqui a gente já pode dizer que acabou. Já comeu todo mundo. Vamos aqui. A gente vai conseguir fazer 15 milhões de dano. Comeu de novo. F. No final das contas, todo mundo vai ser engolido. Cara, essa cabeça, quando ela come, é praticamente impossível tirar, mano. Ela tem, tipo, 5k de defesa, mano. Ela tem muita defesa, pô. Não dá, não, mano. Ela tem muita defesa, velho. Ela é a cabeça mais lenta, mas ela é... a defesa dela é absurda, velho. Pra você conseguir colocar... E acabou, engoliu. Ah, vocês não estão vendo. Mas ela engoliu. Ela fez glubi, 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 glubi. Fez o glubi, glubi. Bom, aqui acabou, né? Aqui vamos botar no automático mesmo. Deixar acontecer, porque aqui já não tem mais o que fazer. Né? Vamos deixar pra... Imortal. Engoliu. Vai batendo. Vai machucando. Vai tomando. Vai sendo engolido. Acabou. 15 milhões de dano, né? Pela primeira vez. 25 minutos de RAM. Né? E, bom, esse foi o vídeo de hoje. Falando da Hydra. Né? Um vídeo gigantesco. Certo? Aí, pessoal, pra confirmar, a gente mantém um resultado. Né? A gente mantém o resultado. Aí a gente vem aqui. Tem um conflito. Ah, tá. Tem um conflito da Hydra. Quando você vai batendo os danos aqui, você vai negociando aqui. A gente precisaria estar 35 milhões de danos pra pegar esse baú. Nosso time é o quarto colocado. Meu quarto colocado. Né? Cadê aqui? Ainda não atualizou, né? Mas é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Obrigado por assistir. Valeu. Falou.